A Rádio Mundial apresenta Programa Terapia Vibracional, buscando o equilíbrio através da desintoxicação e da correção eletromagnética, com a terapeuta vibracional, psicóloga e coach Lucy Arantes. Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente, podendo trazer um trabalho diferente, um trabalho inusitado. Eu trabalho com equipamentos de alta tecnologia, de biorressonância, equipamento onde o teu corpo ele vai dizer precisamente o que você precisa para recuperar a sua saúde, seu bem-estar, equilibrar suas emoções, deixar você mais calmo, mais tranquilo, mais relaxado, menos estresse. A biorressonância, ela atua através do corpo por frequências eletromagnéticas, são frequências de ondas elétricas muito sutis, que elas vão, através desses sensores conectados no seu corpo, elas vão fazendo essa leitura, esse mapeamento de como você está, passa para o computador e o computador me indica qual o melhor tratamento. Hoje a gente tem algumas possibilidades de tratamento. Então, a gente tem a biorressonância capilar. Através de 3, 4 fios de cabelo, a gente consegue mapear tudo o que está acontecendo nas tuas células de uma forma completa. Então, o que o meio ambiente, a poluição interfere na tua vida, tipos de alimento, aminoácidos, minerais, vitaminas. É bem completo esse trabalho. Sai um laudo personalizado de mais de 35 páginas para você. Então, é um equipamento fantástico. Além disso, tem o Skill, que é um equipamento onde ele faz uma leitura e reduz o teu estresse. A gente consegue fazer todo um trabalho voltado para a redução de estresse, melhorar as tuas emoções, elevar os teus sentimentos mais positivos e reduzir as de frustração, identificar quais são os desequilíbrios no seu corpo, por que você está doente, o que está acontecendo, o que está te adoecendo e principalmente corrigir. Além de fazer um trabalho específico, tem um outro equipamento que é o biolaser. Ele é específico para tratar o teu campo físico, teu corpo. Então, ele consegue me dar, inclusive, o grau de comprometimento físico que você está com aquele problema. E a gente vai pulsando eletricamente no teu órgão, né, através desses sensores. Então, é uma terapia completamente indolor, não é invasiva, e a gente vai dando pulsos elétricos para você poder melhorar, ficar mais saudável e o teu órgão se recuperar muito mais rápido. Quando a gente fala desse tipo de abordagem, a minha abordagem é tratamento. E tudo que é tratamento, que é a mudança, ela é muito mais profunda, né? E por que é profunda? Porque você precisa se apropriar desse conhecimento todo que os equipamentos te fornecem e fazer mudanças. Então, por exemplo, vamos falar da biorressonância capilar. Com esse trabalho, você consegue eliminar alguns alimentos do teu dia a dia, melhorar a tua dieta, melhorar a tua rotina e criar hábitos mais saudáveis, você, sozinho. Né? Depois de 90 dias, você pode repetir a biorressonância até para ver se realmente houve melhor ou não, se você corrigiu adequadamente. Quando a gente pensa em tratamento, tem um trabalho que eu faço além do equipamento, que é essa tomada de consciência e agregar através do nosso trabalho outras abordagens, outras ferramentas que possam te ajudar a reduzir o estresse. Retomando um pouco o programa passado, eu falei sobre emoções, né? Semana passada eu falei a influência das emoções sobre o teu corpo e o que isso causa, né? Quando a gente pensa na emoção, automaticamente o nosso corpo ele reage através dos neurotransmissores a uma série de produção de hormônios, principalmente o cortisol e a adrenalina, para a gente ficar numa situação de alerta, uma situação onde você tem que reagir sempre a um perigo real ou imaginário, não importa. Então, o estresse de curto prazo, ele prepara a gente para uma situação difícil. Quando a gente se mantém nesse estresse por muito tempo,
o que acontece? O nosso corpo se adapta a essa alteração hormonal e aí a gente desenvolve silenciosamente esse ritmo estressado de viver, algumas emoções. Então a gente fica muito mais preocupado, muito mais tenso, com muito mais raiva, e essas emoções vão destruindo o nosso sistema imunológico silenciosamente. Falei também no programa passado que a gente tinha a contrapartida, que era buscar a calma, né? A calma, ela, diferente do estresse que está no nosso dia a dia, então você levanta de manhã, você já tem o estresse. A calma não, você tem que buscar. Então eu recomendei no programa passado algumas estratégias, como meditação, respiração mais profunda, dar mais risada, se divertir, fazer coisas com pessoas que você goste, fazer coisas que te façam se sentir mais amada, fazer sexo. Então, tem coisas que isso podem ajudar a beneficiar a tua vida de uma maneira geral. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse trabalho, né, sobre esse tratamento, além dos equipamentos da biorressonância, a meditação. Eu quero falar da meditação especialmente e trabalhar a questão da espiritualidade. Eu já disse em alguns programas, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Hoje a ciência, ela tem buscado explicação, o que muda no nosso corpo quando a gente consegue fazer uma oração, o que muda no nosso cérebro, no nosso funcionamento quando a gente se conecta com algo superior. As nossas emoções, elas são muito voltadas para a negatividade, para a tensão, isso o dia todo. E nessas emoções, a gente não consegue ver saída, muitas vezes, para os nossos problemas ou para as nossas tensões, e a gente fica aprisionado no problema, na situação. Quando a gente está conectado com algo superior, com algo maior, e vejam, quando eu digo espiritualidade, eu não estou me referindo à religião, eu estou me referindo a algo maior, independente da religião. Vocês podem chamar de Deus, de orixá, não importa. É se conectar com algo superior. Quando a gente tem essa conexão, essa intuição, a gente se sente seguro. A gente sabe que a gente não está sozinho. E que em algum momento, sempre que eu precisar, eu vou ter algo maior me ajudando a enfrentar esse problema ou essa situação. Quando eu falo de espiritualidade associada à emoção, a emoção é o caminho que vai levar a gente a se conectar com algo divino. Hoje tem várias pesquisas, eu até comentei semana passada, que fala sobre a meditação e as áreas do cérebro, como muda quando você está meditando. Também tem algumas pesquisas que falam da prece. Quando você está orando, o que acontece com a prece, né? Você acaba ativando áreas do cérebro de uma forma muito mais sutil, muito mais efetivo e tendo o resultado que você precisa. Porque a prece, ela faz o nosso cérebro diminuir as ondas, as frequências de ondas cerebrais. Então, a gente baixa para uma onda mais alfa. O nosso cérebro, a parte frontal do cérebro, que é a tomada de decisão, associada ao sistema límbico, que é o nosso centro de emoções, eles entram em coerência, né? E toda a nossa percepção, tudo que faz a gente ficar conectado com o meio ambiente, com tudo que está fora, ele baixa. Então, a gente não se conecta mais com isso e a gente consegue se conectar com algo superior, né? Tem vários relatos, enfim, a gente não vai entrar nisso, mas o que eu queria dizer para você é que hoje é importante, quando você faz uma meditação, ativando a área do coração, ativando o amor, que eu já venho falando em vários programas, o que isso muda na tua vida? Então, muda a maneira como você sente aquele problema, a emoção que você está enfrentando naquela situação. Então, a raiva passa a mudar. Por exemplo, quando você está vivendo uma situação de um ciúmes extremo, que você não vê saída no problema, e esse ciúmes
ele está baixando a tua autoestima, ele está fazendo você não pensar em você em momento nenhum, e você consegue se conectar com o amor que existe em você, você consegue resgatar esse teu lado, essa parte da autoestima onde você precisa resgatar para transformar a tua vida. Quando a gente está no consultório e a gente ouve os problemas, né, no dia a dia, o que acontece? Às vezes as pessoas não conseguem se desconectar do problema, elas mergulham nele como uma mente linear. O problema é assim, precisa disso, aquilo, e quando você sai dessa situação, desse problema, quando você olha de um outro foco, de uma outra lente, você consegue ver esse problema de uma outra forma. Quando você vê que tem uma possibilidade para você fazer a mudança, se conectando com algo maior, você encontra um caminho que é: o que eu posso melhorar com isso? O que essa lição está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender e desenvolver para me melhorar e melhorar os outros, né? Quando eu faço isso, quando eu olho o meu problema de um outro ângulo, quando eu olho o meu problema com compaixão, me colocando no lugar do outro, me conectando numa possibilidade de amor, de desenvolver algo para crescer, para aprimorar a minha essência, eu estou fazendo algo espiritual. Eu saio do problema e vou me conectar com algo divino, com algo superior. E isso abre uma porta para eu me sentir segura, para eu me sentir completa, né? A gente, quando a gente vive uma experiência como essa que nós estamos vivendo, todas as nossas doenças físicas, os nossos problemas emocionais, o nosso estresse, né, com as pessoas, com o trabalho, com a vida de uma maneira geral, a gente tende a olhar de uma maneira muito pessimista, muito negativa, muito difícil. Quando a gente passa a olhar a nossa vida e os nossos problemas de uma forma onde isso pode ser um processo de aprendizagem para nós e para os outros, e isso pode ser transformado em amor de alguma forma, isso é muito lindo, né? É uma maneira de olhar a situação e se colocar lá de uma maneira diferente. Isso faz a gente mudar essa emoção. Quando a gente faz uma meditação conectada com o amor, conectada com a nossa essência, a gente consegue acessar não só uma parte no cérebro muito importante, como a gente consegue ter experiências sensoriais, o corpo relaxa. Hoje a ciência mostra que assim, o teu sistema batimento cardíaco reduz, sistema imunológico melhora. Tem vários relatos hoje de médicos, tem hospitais praticando esse tipo de trabalho espiritual. Por quê? Porque tem comprovação. Então, por exemplo, tem alguns dados que se você começar a orar, né, rezar por alguém, essa pessoa recebe essa oração em algum ponto. Nos hospitais, na UTI, fizeram algumas pesquisas e colocaram as pessoas na seguinte situação: um grupo onde existiam várias pessoas orando por aqueles pacientes e outro não. Esses pacientes tinham menos ocorrências do tipo infecção urinária, soltar uma sonda, do que os outros. Então, tem uma conexão entre receber também essa oração, né? Quando a gente faz a oração, a gente se conecta com algo maior, né? A gente está dando amor, a gente está colocando amor acima de tudo. E isso faz muita diferença. Quando você vê a alegria do outro, e às vezes a nossa atitude pode até gerar um estresse, um conflito na vida do outro, mas a gente precisa refletir se isso vai fazer bem para todo mundo. Se essa atitude que eu tô tomando, se isso tem a ver com amor, com carinho, com respeito às vezes comigo e também com o outro, porque às vezes a relação é doente, a relação precisa ser interrompida. Isso também é um gesto de amor, isso também é uma atitude difícil. Eu vou passar os meus telefones
O trabalho é muito complexo, né? Quando eu falo em mudança, mudança não é fácil. Querer mudar já é meio caminho andado. E tem muitas coisas que a gente não vai conseguir fazer essa mudança como nós gostaríamos, porque nós desenvolvemos uma estrutura de acordo com a nossa vida e a gente tem que ter até paciência com a gente, calma e tranquilidade naquilo que a gente não consegue mudar. E precisa ter força para desenvolver novas habilidades, novas estratégias, novos comportamentos naquilo que a gente consegue, naquilo que a gente pode mudar. Eu vou colocar um depoimento da Márcia. A Márcia é uma cliente que ela trabalhou, nós fizemos um trabalho de luto e eu vou pedir para ela, para colocar o relato dela, para a gente ouvir um pouco o que ela tem para contar para a gente. Estou aqui com a Márcia, tem 57. A Márcia fez um trabalho aqui comigo, visando alguns objetivos. Um deles é melhorar o relacionamento com a filha, reduzir o teu nível de estresse, que estava muito alto, e também trabalhar uma perda recente da mãe, né? Era um luto também que ela tinha perdido há quanto tempo, mais ou menos? Minha mãe? 3 meses. Então, há 3 meses ela havia perdido a mãe e também isso estava mexendo muito, né? E no nível de estresse muito, muito alto. Então, Márcia, conta pra gente um pouquinho sobre o que é, como que foi esse trabalho. Você usou várias técnicas, né? A gente eu trabalhei com você com biofeedback, eu trabalhei com você fazendo o Psyche, o EFT, a gente trabalhou algumas abordagens de desconstrução de crenças, né? Nós fizemos um trabalho bem amplo. Sim. E nessas 8 sessões, me conta um pouco como é que foi esse processo para você. Eu procurei a Lucy por causa da minha filha. Ela estava passando um processo assim de perda do pai, já fez 1 ano que o pai dela faleceu, esse ano fez 1 ano em fevereiro. Em janeiro desse ano a minha cunhada faleceu, em abril faleceu a minha mãe. Então um processo muito grande emocionalmente, mexeu muito com a gente, o meu estresse também estava muito alto, porque eu passei 4 meses no hospital, junto com meus irmãos, mas ia frequentemente no hospital, vendo a minha mãe a situação que ela estava. Mexeu demais com o meu emocional, enfim, com tudo. E para minha filha foi muito bom, que ela aceitou melhor a morte do pai, as outras, né, falecimento da minha mãe também. E eu fui melhorando porque eu estava vendo ela melhorar. E eu resolvi também cuidar de mim um pouco. Eu fiz 8 sessões, cada vez me sentindo melhor. Todas as sessões foram muito boas, fui me libertando de crenças antigas, de coisas assim que eu nem me lembrava mais. Depois vinha vendo em mente. Cada vez que eu vinha aqui no consultório da Lucy, falava para ela, estava me sentindo muito, muito bem como eu estou agora. Estou finalizando o tratamento, contente pelo resultado e quando for possível eu voltarei sim, com certeza. Obrigada, Márcia. Valeu. Um abraço. Então, como vocês podem observar, existe um processo de mudança muito mais extenso. O processo de mudança, ele exige, além do esforço e dedicação diária, e quando a gente começa um processo terapêutico, que envolve várias abordagens, várias técnicas, a capacidade de melhorar o teu estresse familiar reduz, profissional, a tua autoestima melhora, a tua capacidade de se reconectar, de fazer você lidar com os teus problemas de uma outra forma, observar de um outro ângulo, isso a gente vai se apropriando ao longo do tempo. E com isso você vai desenvolvendo novas ferramentas, novas estratégias de lidar com o mesmo problema. E fica melhor, óbvio, né? Porque se você hoje tem uma possibilidade de ver a situação de um outro ângulo e de resolver de uma outra forma, isso acaba melhorando o teu resultado. E quando a gente melhora, quando a gente entende que o estresse, além de detonar, o nosso corpo físico, de deixar você todo o teu sistema imunológico abalado, podendo desenvolver hipertensão, doenças do coração, depressão, câncer, tem alguns tipos de câncer também que são originários do nível de estresse. Então, o que acontece? Se você consegue manter a calma, manter o equilíbrio, fazer meditação
E a meditação associada à espiritualidade, conectada com o amor, conectada com o coração, o resultado é muito mais eficiente. Muito mais eficiente, muito mais completo, porque o teu corpo, ele vai começar a liberar mais serotonina, você vai ficar mais bem-humorado, dopamina, sensação de bem-estar melhora, você vai conseguir ficar, a tua resposta imunológica para qualquer problema vai melhorar e vai melhorar significativamente. Ou seja, né, a tendência é você ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor e principalmente mais consciência do teu corpo, mais consciência da tua mente, mais consciência do outro. E quando eu falo, e por que eu falo da biorressonância? Porque a biorressonância, ela me traz conteúdos muito inconscientes. A Márcia, a gente trabalhou luto através da biorressonância, a gente trabalhou o nível de estresse, reduziu bastante com a biorressonância, entre outras técnicas. Então, quando a gente trabalha com tudo isso, e hoje, gente, eu estou falando da espiritualidade, é importante que vocês tenham consciência que a medicina, ela tem se aberto para isso. Hoje tem algumas universidades nos Estados Unidos que eles ensinam, de Stanford a Harvard, eles estão colocando como disciplina, como opção, estudar espiritualidade e cura. Então, nesse novo momento que a gente está vivendo, nesse novo século, a tendência é isso se unir, porque hoje os hospitais, eles estão aprovando oferecendo cromoterapia, meditação, acupuntura, entre outros, porque o resultado é eficaz, melhora, potencializa muito o teu tratamento, o teu tempo de internação reduz. Então, ou seja, existe uma complementariedade, né? Não está mais apartado. Aquela coisa da espiritualidade mais fóbica, não, isso não existe. Como a gente vê alguns depoimentos por aí, é uma falta de consciência, de conhecimento, né? E de experimentar. A biorressonância é um trabalho onde você precisa experimentar. Eu quero convidar vocês para conhecer esse trabalho. Eu estou no Campo Belo, estou próximo ao Shopping Ibirapuera. Eu atendo de segunda a sábado. Hoje eu estou fazendo um check-up entre 2 equipamentos, um onde a gente vai olhar todo o teu corpo, mais de 146 órgãos, tudo o que está acontecendo, como é que estão os hormônios, tudo. E mais um equipamento onde a gente vai olhar todo o teu sistema de estresse emocional, físico, mental e energético. E através desse check-up, ou você tem também a opção de fazer a avaliação de 1 hora, aí um equipamento apenas, e nessa avaliação a gente vai definir um trabalho com você, um trabalho de conscientização e de mudança. E eu repito, insisto, mudança não é fácil. Quem quiser saber mais, entra no meu canal do YouTube, Lucy com Y Arantes. Tem o Face vibracional.sp, vocês vão encontrar alguns vídeos postados. Tem o site terapiavibracionalsp.com.br. Meus telefones 50 49 0863, 50 49 0547. Pode mandar também pelo próprio site, vocês podem me mandar um e-mail que eu respondo. Combinado? Pessoal, um grande abraço a todos. Até semana que vem. A Rádio Mundial apresentou programa Terapia Vibracional, buscando o equilíbrio através da desintoxicação e da correção eletromagnética, com a terapeuta vibracional, psicóloga e coach Lucy Arantes.